Prezados estudantes do curso técnico de manutenção e informática, sejam bem-vindos. Sou o professor Márcio Serafim e estudaremos juntos a disciplina de rede de computadores. A apostila base do curso foi elaborada por mim a partir do material cedido pelo professor Jefferson Costa, que é coordenador do curso de informática do Colégio Módulo em São Paulo, e do material fornecido pelo professor Cláudio Monteiro, aqui do IFTO Campus Palmas. O curso é dividido em 8 capítulos. O primeiro é a classificação e os tipos de redes. O segundo são seus equipamentos. Depois vem arquiteturas e suas topologias, seus meios fios de transmissão, o modelo de referência OSI e o protocolo de rede, incluindo o mais usado atualmente, que é o TCP/IP. E terminaremos com a classe de endereçamento TCP/IP. Desejo a todos os estudantes que tenham bons estudos, mantenham a disciplina e a perseverança, que são qualidades necessárias para um aprendizado em ambiente virtual. Antes de começar o curso, vou fazer 2 comentários pessoais para aqueles que são ou serão profissionais de informática. O primeiro é o quão importante termos à mão um dicionário de inglês e português para facilitar o entendimento de determinado assunto. Porque todos os termos usados em informática advêm da língua inglesa e assim ficará difícil entender os termos sem ao menos sabermos o que eles significam ou representam. Na minha opinião, você estará decorando e não entendendo o assunto. Ao contrário do que muitos pensam, profissionais de informática estudam e leem muito, e bons livros são fundamentais para que se tenha um aprendizado significativo do que se estuda. Eu gosto muito dos livros Rede de Computadores, do Gabriel Torres, e também uso bastante o livro Redes Gliapático, do Carlos Morimoto. Gosto muito dos dois e os recomendo. Afinal, para que serve uma rede de computadores? Dentre as várias respostas aceitáveis, a que mais me agrada é que as redes de computadores servem basicamente para otimizar os recursos de hardware e software. E com isso, evitamos gastos necessários de equipamentos e programas. Nessa nossa primeira videoaula, vamos abordar 3 assuntos: classificações das redes de computadores, seus tipos, seus equipamentos. Primeiro assunto: as redes de computadores podem ser classificadas conforme a sua abrangência geográfica. Em primeiro lugar, a rede PAN ou rede pessoal. Ela está contida em uma curta distância entre seus nós. Um exemplo de rede PAN são as redes Bluetooth, que tem uma curiosidade muito interessante sobre esse nome. Foi chamada assim em homenagem ao rei dinamarquês que se chamava Harald de Bluetooth. Foi esse rei quem unificou os povos que hoje compõem a Noruega e a Dinamarca. Essa unificação nos lembra a unificação de diferentes tecnologias, como celulares, telefones, computadores, etc. Uma rede muito usada, por exemplo, entre telefones celulares e toca-CDs em carros. Em seguida, temos as redes LAN ou redes locais, também conhecidas como intranet, ou seja, compartilham equipamentos, programas, recursos em geral, numa região geograficamente muito limitada, como um escritório ou um prédio. As LANs são baseadas na arquitetura Ethernet sobre o protocolo TCP/IP, o mesmo da internet, a rede mundial de computadores, mas tem uso de caráter privado. Continuando, temos as redes MAN, ou redes metropolitanas. São as redes que ocupam o perímetro de um bairro ou uma cidade. Permite que empresas com filiais em bairros ou cidades diferentes comuniquem-se entre si. Um exemplo típico de redes MAN são os provedores de acesso à internet. E por fim, temos as redes WAN, ou redes geograficamente distribuídas. Surgiram da necessidade de se compartilhar recursos especializados por uma grande quantidade de usuários, geograficamente espalhados. Devido às redes WAN terem um custo de implantação bastante elevado, elas são em geral públicas, mas de qualquer forma, existem grandes empresas que atuam em diversos países que também possuem suas próprias WANs. O segundo assunto a ser abordado são os tipos de redes. Temos as redes ponto a ponto e as redes cliente-servidor. As redes ponto a ponto são basicamente usadas quando se tem uma pequena quantidade de nós ou equipamentos, dispostos em regiões geográficas muito limitadas, como por exemplo, pequenos escritórios, residências. Tem como principal vantagem ser de baixo custo, a instalação ela é muito fácil e tem um sistema de cabeamento muito simples. E suas desvantagens são segurança limitada, limite de equipamentos e normalmente não tem um administrador de rede. Já outro tipo de rede
as cliente-servidor, tem como vantagem não possuir limite de equipamentos. Tem um administrador de rede, uma pessoa responsável que centraliza a manutenção e a configuração da rede, oferece maior segurança, mas tem como principal desvantagem o alto custo de implantação. Notem, no que diz respeito às redes ponto a ponto e cliente-servidor, não faz sentido denegrir a imagem de uma rede em relação a outra. Cabe ao contexto a determinação de que tipo de rede devemos usar. Devemos levar em consideração as variáveis em questão, definir o melhor projeto de rede de computadores. E é nessa hora que o profissional de informática deve ter conhecimento suficiente para oferecer aos seus clientes a melhor solução diante da relação custo-benefício. E por fim, trataremos agora dos princípios de funcionamento dos principais equipamentos que compõem uma rede de computadores. O primeiro periférico a ser abordado é a placa de rede. É o periférico mais importante de um host ou uma estação de trabalho. É pela placa de rede que passa todo o tráfego da rede em relação a essa estação de trabalho. E se por acaso deixar de funcionar, seja por problemas de hardware, como queima de placa, ou problemas de má instalação de driver, simplesmente esse host sai da rede e passará a se comportar como uma estação de trabalho standalone, ou seja, isolado. Talvez a informação mais relevante com relação às placas de rede é que cada placa contém um único MAC address, ou seja, independente do tipo do fabricante, cada placa tem um único endereço físico que fica gravado na própria memória da placa. Outro equipamento muito comum em redes locais são os hubs. Eles funcionam basicamente como um concentrador. Tem várias portas pelas quais são conectados os cabos das estações de trabalho da rede. Uma informação importante sobre o comportamento dos hubs é que eles não recebem o endereço IP da rede local, ou seja, do ponto de vista lógico, eles são invisíveis. Entre os hubs temos os ativos, que funcionam também como repetidores, oferecendo um reforço na qualidade do sinal recebido para todas as suas portas. Funcionam também ligados à rede elétrica. E temos os hubs passivos, que nem precisam de energia elétrica, mas realizam o mesmo serviço. Como vantagem, o fato de seu equipamento ser muito simples, sem nenhum tipo de configuração, ou seja, liga-se os cabos de rede nele e pronto, temos uma rede local simples montada. A desvantagem é que todo hub, quando recebe o sinal, o replica por todas as portas e acaba gerando um tráfego desnecessário que pode vir a causar uma perda de performance. Logo em seguida temos os switches. A princípio tem a mesma função de um hub, consertar nele todos os cabos de rede oriundos das estações de trabalho. A grande diferença entre os switches e os hubs é que os switches são considerados equipamentos mais inteligentes, entregam o sinal somente ao destinatário e não o replica para todas as portas. E com isso, minimiza o tráfego, aumentando a performance da rede. A principal desvantagem do switch em relação aos hubs é o seu preço elevado. E por último, temos os roteadores. São os equipamentos responsáveis pela interligação entre as redes. Tem como função principal a decisão sobre qual caminho o tráfego de informações deve seguir, ou seja, por qual caminho um pacote de dados recebido deve percorrer. São equipamentos considerados mais inteligentes que os switches e os hubs. Dentre os roteadores, temos os estáticos, que são os mais baratos. São configurados para escolher sempre o menor caminho para o tráfego de dados, sem levar em consideração se esse caminho está ou não congestionado. Ao contrário dos estáticos, os roteadores dinâmicos são mais sofisticados e consequentemente, mais caros. Leve em consideração se há ou não congestionamento da rede. Ele trabalha para fazer o caminho mais rápido do tráfego de dados, mesmo que seja o caminho mais longo. De nada adianta o menor caminho se estiver congestionado. Muitos roteadores dinâmicos também são capazes ainda de fazer compressão de dados para elevar a taxa de transferência. O que é importante que fique guardado essa videoaula são três coisas. As redes de computadores são classificadas de acordo com sua abrangência geográfica. As redes PAN, LAN, MAN e WAN. As diferenças entre as redes ponto a ponto e as redes cliente-servidor. E 3, vale lembrar também que os hubs são equipamentos mais simples que os switches, que por sua vez são mais simples que os roteadores. Na próxima videoaula será tratada a arquitetura de redes, seus meios físicos de transmissão e suas topologias. Obrigado e até a próxima aula.